Meu bom, se liga nesse anime que nem sei se você vai querer continuação por conta da baixaria que é, mas se liga. Tem uma mina que quando tira uma roupa íntima volta no tempo e arruma seus erros do passado. Porém, tem um garoto que viu ela fazer isso e sabe da verdade agora. Então, nossa Takamine faz ele de servo ou escravo, capacho, o que tu preferir. Se curtiu a premissa ou tá no mínimo intrigado, vem comigo pra esse anime louco. Então bora pro vídeo. O começo é apresentando a Takamine Takane, que é a deusa da escola, amada por todos, por suas notas excelentes, posições altas nos esportes e mesmo sendo caloura, foi eleita como presidente do conselho estudantil. Ela de fato está no topo da cadeia de comando da escola, acima até mesmo dos valentões que geralmente mandam em geral. O protagonista perdedor da vez é Shirota Koshi e ele é muito seguro para pedir as coisas para os outros, com medo de ser maltratado. Ao contrário da deusa Takamine, Shirota é péssimo nas notas e nos esportes, sem amigos e ninguém liga para sua existência, o básico de anime assim, né? Logicamente ele pensa que a presidente nunca daria bola para ele para ser sua amiga, quanto mais ter um caso. Porém, isso muda hoje. Uau, grande plot. Outra coisa é que os dois sempre estudaram nas mesmas escolas. Curiosidade pra tu, um dia do nada ele acabou em cima da Takamine tocando nos seus melões nus. Mas antes disso, voltamos para algumas horas atrás, onde Shirota tá lanchando na hora do intervalo no depósito da educação física e vendo qual é a próxima aula. E a aula vai ser de matemática para devolver as provas, que com certeza ele foi mal. Dito isso, entra Takamine no depósito, Shirota esconde e se pergunta o que tá rolando. Nessa hora, ninguém pode entrar nessa sala. Daí, a mina começa a tirar a roupa e Shirota se segura para não ver, pois não quer ser um esquisito tarado que espia garotas. Mas como resistir à mais bela da escola, não é mesmo? Shirota tenta se segurar, mas vê a parte de cima da presidente como veio ao mundo. Ela tava sem sutiã por baixo do uniforme e entrou nesse depósito para colocar o sutiã, o que é muito esquisito. Ela vai embora e tudo passa, mas agora na sala de aula, Shirota só consegue pensar no paraíso que viu. Então, o professor chega e entrega as provas de matemática. Quando Shirota olha sua nota, fica feliz que não ficou com nota vermelha. Nunca tirou uma nota tão alta quanto 52, tadinho do menino. Então, Takamine vai pegar sua prova e o professor fica surpreso que ela não tenha tirado 100 como sempre. E a sala toda fica em choque com isso também. As lendas eram de que Takamine nunca tirava uma nota menor que 100, mas hoje esse papo acaba. Takamine pergunta se não houve um erro na avaliação e o professor diz que não há erros. Dito isso, Takamine começa a tirar sua calcinha e assim mostrando tudo de novo pro Shirota e geral ali. Só que antes de vir o caos por conta disso, Takamine volta no tempo. Shirota vai pegar sua prova, mas pensava que já tinha feito isso e quando vê a nota, tá igual ao seu sonho ou déjà vu que teve. Contudo, tá tudo muito real e ele sabe que Takamine vai pegar a prova com nota 98 agora. Porém, dessa vez, o professor a parabeniza por mais uma nota 100 em uma prova escolar. Assim, a lenda da presidente foi mantida. Mais tarde, Shirota reflete que não tem como ele estar enganado. Aquele momento foi real demais para ser só um sonho. Inclusive, a Takamine tirando a roupa de baixo. Parando para pensar, foi bem estranho ela se trocar no depósito da educação física também. Shirota acha que pode estar só meio biruta e sem nada pra fazer, pra ficar pensando nisso. Daí ele pede licença e entra na sala do conselho estudantil, onde Takamine está, e pergunta se ele quer alguma coisa. Shirota não sabe como falar isso sem soar esquisito demais e suspeito, porém ele acaba contando que viu quando Takamine tirou a nota 98 e ela já muda seu olhar e pergunta se ele contou isso pra alguém. Com medo, ele responde que não, obviamente. Então Takamine entende a situação. Ela enquadra Shirota e bota-o contra a parede e diz que não se importa com a prova, mas sim que ele a viu nua no depósito de educação física. Shirota fica surpreso que ela tenha percebido isso. Takamine diz que tá tudo bem e é melhor eles terem uma conversa construtiva do que ela o bater. Takamine oferece água pro Shirota, mas o menino tá tão nervoso e confuso com essa história toda que deixa o copo com água cair e quase molha Takamine se ela não tivesse desviado. Takamine não entende o apavoro todo do perdedor, mas pensa que é uma boa hora para mostrar sua peculiaridade. Ela tira a blusa e o sutiã, então começa a viagem no tempo, ou melhor, a viagem ao passado. Takamine volta pro momento que ia ser molhada e deixou isso de fato acontecer, dizendo pro Shirota a secar antes que ela pegue um resfriado. O garoto não sabe o que fazer, mas passa o pano para secar os airbags da Takamine. Ela pergunta se ele não reparou em mais nada. Shirota fica doido, pensando que pode ter feito algo além de ter a molhado. Daí Takamine percebe que ele é muito burro para as coisas e pega sua mão e bota no peito dela, para ele notar que ela tá sem sutiã. Ainda o faz apertar bem pro menino sentir a maciez, mas o cérebro dele derreteu. Daí Takamine de raiva dá um chute no saco do Shirota. Ela entende ele ficar bobo, já que tocou na menina mais linda do colégio, e mostra que além de molhada, ela está sem o sutiã. Então, de um jeito épico e com todo o seu orgulho, ela começa a explicar sua habilidade. A donzela que não conhece a impureza e outros nomes que eu não vou falar porque eu vou ficar maluco. Se Takamine tira uma peça íntima, ela pode desfazer acontecimentos
acontecimentos anteriores, como aconteceu agora, e a peça íntima tirada simplesmente desaparece, e ela desabotou a blusa para exemplificar isso bem. A presidente também conta que se alguém vê seus seios nus, a pessoa mantém as memórias das coisas que a Takamine tenha mudado voltando no tempo. Shirota tá com o cérebro em outro canto, morrendo de vergonha que não tá gravando nada do que a Takamine diz, que não tá gravando nada do que ela diz. Toda confiante e posturada, quase nua também, Takamine fala que esse poder é digno da número 1 e por isso ela possui essa habilidade. Ela se acha perfeita por ter as melhores notas, ser a melhor nos esportes, presidente do conselho, além de ter um corpo belo e com belas curvas. Obviamente ela trabalha duro, mas qualquer um vai cometer erros, por mínimo que esse erro seja. Mas Takamine acha que é difícil que Shirota, com uma vida feita de 95% de erros, entender isso. Humilhou o garoto gratuitamente. O garoto não entendeu nem metade dessa conversa de doido. Bem que dizem que as mais bonitas são as mais perigosas e pelo jeito doidas também. O demônio com o rabo de saia, Takamine, conta que seu poder se manifestou após um de seus erros. E isso foi quando ela estava no 5º ano. Desde aquela época, ela era a melhor academicamente e nos esportes. No festival de atletismo daquele ano, Takamine era a âncora da equipe de revezamento e precisava chegar em primeiro lugar. Porém, a marmita que tinha comido antes estava um pouco estragada, fazendo a garota ficar com dor de barriga e assim, terminando a corrida em segundo lugar. Ela ficou muito triste, afinal é bem competitiva, e com isso mijou nas calças. Quando foi se trocar, aconteceu o inesperado, e Takamine estava segurando a bandeira de primeiro lugar. Ela conseguiu mudar o passado e não comer a marmita estragada. A única conclusão que ela chegou é que, como ser perfeito e belo, digna de ser a número 1, esse poder só podia despertar nela para conseguir continuar na sua posição de prestígio. Shirota não entendeu foi a nada desse absurdo. Ele não é daqueles que segue o lema de fé nas malucas. Ele não quer se envolver com essa esquisita. Então, Takamine pergunta para ele o porquê dela contar isso a um Zé Ninguém como ele. Ele não sabe e pede uma explicação. Takamine diz que toda vez que usa seu poder, como dito antes, sua roupa íntima some. Por isso sempre leva na sua bolsa peças extras de tchan e calcinha. Com isso, tem o risco de alguém a pegar no flagra, como foi com Shirota. Por esse motivo, Takamine quer que o garoto perdedor seja seu armário pessoal. Ele vai carregar suas roupas íntimas a seguir por onde ela for e ajudar ela a trocar de roupa a qualquer momento. Ele não quer ser capacho dessa doida aí, não teria nenhuma vantagem para ele. Porém, chegando bem perto dele, Takamine diz que ele deixaria de ser um nada para ser o servo da deusa da escola. Isso é mais do que vantagem para alguém como Shirota. O garoto não quer saber e quer ir direto para casa. Mas Takamine não entende essa reação dele. Claro, né, minha filha, tu é maluca da cabeça com esse seu complexo de deus aí. Porém, ela não deixa sair, empurrando, fazendo que os dois caíssem numa posição suspeita. Ele olha pro corpo dela, mas logo tampa os olhos pedindo desculpas. Dito isso, Takamine pega a mão de Shirota e diz que deveria ter feito isso antes para pedir ajuda, colocando sua mão em seu seio. Ele pensando que ia ter uma recompensa, mas na real, Takamine grita para todo mundo ouvir. Com isso, os colegas chegam e seguram Shirota, pensando que ele estava dela. As amigas de Takamine já chamam a polícia e os oficiais chegam bem rápido na escola. Tudo uma armadilha da meretriz pra cima do Shirota, que tava de boa na dele. Ela até finge choro e diz que estava sendo maltratada pelo Shirota. Logicamente, numa cena daquelas, que eles estavam no chão, todo mundo vai acreditar na garota. Quando o Shirota vê os policiais entrando na sala, só aceita seu destino, a que foi de F. Acabou sua vida. Porém, Takamine começa sua persuasão para fazê-lo a servir. Dito isso, Shirota implora para que ela o ajude, arrumando o passado, e ele promete que vai ser seu armário. Então, ela usa sua habilidade e volta no tempo. Com o menino ajoelhado, Takamine o chama de Closet e Kurota, achando a maior graça e mostrando para ele sua posição a partir de agora. Shirota tá acabado e só queria voltar no tempo pra época que só se preocupava com suas notas vermelhas. Takamine diz pra Shirota ficar mais animado, já que o salvou de ser preso e pode a qualquer momento o ferrar novamente. Ele pede perdão por isso e a garota pede para ele fazer seu primeiro trabalho, que é colocar a calcinha nela, já que desapareceu com o uso de sua habilidade de agora a pouco. Ela, com sua cara de sádica e tirana, se diverte demais, atormentando seu novo capacho. Shirota vai na bolsa dela e pega a roupa e começa a colocar. E aqui os caras deram um glow up na cena que meu amigo tava inspirado com sangue indo pra outro lugar que não o cérebro. Shirota ficou de olhos fechados o tempo todo, por respeito à moça, é claro, achando que ela não ia gostar que ele ficasse olhando. Ela não entende isso, já que ele secou seus melões o tempo todo. Shirota pede desculpas e diz que foi sem querer, mas segurou a vontade demais até não dar mais. Takamine sabe que desde que foi até ela, Shirota tenta não olhar pro seu corpo nu, mas sabe que no fundo ele tá com vontade de fazer todo tipo de coisa com ela. Dito isso, ela gosta da sinceridade e cavalheirismo dele, continuando como sempre. Agora, ela quer que Shirota bote seu sutiã pra ela. E será que dessa vez ele vai fechar os olhos também? A presidente do conselho estudantil, Takamine, a mais admirada e amada de todo o colégio, tem um segredo surpreendente. Ao tirar suas roupas de baixo, ativa um poder de viagem no tempo para consertar seus erros passados. E o nome dessa habilidade é A Donzela que Não Conhece a Impureza. E quando Shirota descobre esse segredo,
teve que virar seu armário pessoal. De agora em diante, ele tem que pôr as roupas de Takamine para ela. O menino na frente da deusa fica muito nervoso, e ela o provoca dizendo que se for com ele, tá tudo bem, e bota sua mão entre seus airbags. Assim mata qualquer um, e Takamine tá com um olhar diabólico. Daí chega a polícia, prendendo Shirota por abuso e imaginação muito fértil. Faz nem sentido mais a parada. Ainda bem que era só um pesadelo, e Shirota acorda disso. Quando ele vai ver o celular, Takamine mandou uma foto sem sol pro moleque. Hehe, aqui o amigão acordou. Shirota vai pro colégio e vai ser seu primeiro dia como armário. Como será que o menino vai sofrer nas mãos da Takamine? Falando nela, a deusa chega toda esbelta, com os alunos agadando demais. Shirota não consegue acreditar que aquela imagem que tinha de uma aluna pura e delicada da Takamine se revelou ser uma doida pervertida, a famosa golpista sedutora que tá usando Shirota. Dito isso, ela o cumprimenta e os garotos ficam surpresos da deusa estar falando com Shirota, que é pior que lixo pros outros. Takamine fala em seu ouvido que eles precisam se encontrar antes da primeira aula, na sala do conselho estudantil. Shirota vai para a sala do conselho e pergunta sobre o que é a conversa. Takamine diz para não ficar tão tenso, pois são parceiros agora. Na real, tá mais para mestre e servo isso aí, não é meu otaku fedido. Takamine dá o primeiro trabalho do dia para Shirota. Ele pega uma bolsa que tá cheia de roupa íntima de Takamine. Shirota vai ter que ficar com ela o tempo todo e colocar a roupa na Takamine em qualquer momento do dia, seja na aula ou não. Ele sugere esperar para pôr a roupa na hora do intervalo, mas Takamine fala que é muito perigoso usar o poder e esperar até esse ponto. Vai que alguém a pega sem calcinha, e Takamine também não quer usar seu poder só uma vez por aula. Quer usar o poder toda hora, se for possível, e para isso precisa sempre estar munida com roupas de baixo. Numa aula depois dessa conversa, Takamine dá um show na leitura de um poema após voltar no tempo para que a leitura combinasse com o vento que entrava na sala. Parecia uma verdadeira entidade recitando belas palavras, tanto que toda a sala bate palmas como se tivessem visto um show. Takamine mostra seu orgulho para Shirota e se gaba disso. Ele entende que, comparado à primeira vez, que já foi uma boa leitura, essa segunda leitura trouxe algo muito mais divino e belo. Mas daí Shirota nota que se ela usou os poderes para algo bobo assim, quantas vezes mais ela vai usar durante o dia? Agora tá na hora do trabalho do Shirota, botar a roupa na Takamine no meio da aula. Ele se preocupa e tá nervoso que alguém o pegue no flagra, mas a Takamine fica se mexendo e balançando as pernas, provocando Shirota para fazer logo o serviço antes que alguém anote. Para ajudar o rapaz, Takamine taca a borracha no chão e pede pro Shirota ir pegar. Então é o momento perfeito para fazer o serviço. É melhor Shirota agilizar antes que algum colega da sala o pegue no flagra e ele acabe se ferrando. Shirota se levanta e bota a roupa de baixo na Takamine. Ele achou que tinha concluído o serviço, porém, olha que não subiu tudo e o professor chegou para entregar os trabalhos. Dito isso, Takamine quer que Shirota vá e arrume para ela a vestimenta. A mina é tão mala que ela não vai ajeitar a própria roupa íntima para livrar Shirota dessa treta. O pior cenário seria Takamine assim pegar seu trabalho e sua calcinha caísse na frente de todo mundo, com ela acusando Shirota de ter a obrigado a fazer isso. Então Shirota agiliza logo, antes que seja preso de verdade dessa vez. Ele levanta e pega o trabalho da Takamine e o dele. Na volta, Shirota faz o serviço direito e pronto. Porém, ele acaba encostando com a perna na parte íntima de Takamine, sem querer, e ela dá um gemido, mas esconde isso e fica com muita vergonha. Obviamente, o lerdo não percebeu nada. Depois das aulas na sala do conselho, Takamine parabeniza pelo serviço, porém Shirota pede que ela não faça mais isso durante a aula. Podia pelo menos esperar até que eles estivessem a sós. Takamine diz que talvez Shirota tenha salvado do constrangimento, pois não queria que ninguém além dele visse as pernas e tudo mais que a Takamine pode oferecer. Ele nega isso e diz que só fez o trabalho para não se ferrar depois. Takamine fala que se Shirota tivesse ajudado com outra intenção, ela provavelmente teria ficado bem feliz e dá um sorrisinho safado pro Shirota. Ele sabe que isso tudo é só pra enganar o bobo e zoar ele. Takamine volta para sua casa e no caminho todos olham para ela como se vissem a coisa mais bela do universo. E em casa ela pensa se o Shirota gostaria de ver ela com uma calcinha branca, mas talvez seja cedo demais pro garoto e Takamine desiste disso. Após o término da aula, o professor pede que Takamine recolha as tarefas e as leve até uma sala no prédio B. Dois alunos, ao notarem a quantidade de folhas que ela precisa carregar sozinha, oferecem ajuda. Takamine, porém, desfaz a situação e fixa o olhar em Shirota, que após alguns segundos entende que ela deseja sua ajuda em específico. Após auxiliá-la, Shirota devolve a lanterna a ela, recebendo uma advertência para ser mais atento aos detalhes. Juntos, seguem rumo ao prédio B, mas outro grupo tenta ajudar, sendo recusado por Takamine, que insiste em continuar apenas com Shirota. A caminho da sala, ela questiona Shirota sobre o que ele deve fazer quando ela estiver ocupada. Ele responde que precisa tomar iniciativa antes que os outros se ofereçam. Shirota comenta que lidar com tanta gente deve ser exaustivo, mas Takamine repreende seu tom de voz, comparando ao
contexto inadequado. Mesmo irritada, ela brinca ao sugerir que, se fosse atriz, seria melhor. Shirota, desconfortável, justifica que só criticava a multidão, ao que ela rebate atribuindo atenção à sua competência como presidente do conselho. Shirota indaga se ela conhece todos os alunos, e Takamine confirma, dizendo ter decorado nomes e perfis desde que assumiu o cargo de presidente, incluindo o dele, que descreve como pouco ambicioso e mediano. Shirota protesta e ela ironiza, chamando de egocêntrico e tarado enrustido. Ele se defende alegando respeito, mas Takamine provoca ele, fazendo cair nas escadas. Pergunta se ele namoraria com ela, e ele nega, chamando a ideia de absurdo. Enquanto seguem, Shirota escorrega e cai, sendo levado à enfermaria. Ao acordar, Takamine explica que usou uma habilidade para reverter os ferimentos graves e ele só ficou com uma dor de cabeça e desmaiou. Agora, o chamado virgão sem confiança. Dias depois, durante uma aula de educação física, ela o ajuda a corrigir a postura na corrida, mas ele termina em último. Os outros alunos zombam dele, e Takamine faz repetir o exercício até acertar. Durante nova tentativa, ela pedala ao lado dele, motivando, porque ela tá sem nada por baixo. Shirota, envergonhado, acelera e termina a corrida antes que os outros olhem pra ela, desmaiando de exaustão ao final. Takamine ordena que ele se levante, enquanto os alunos comentam surpresa com o desempenho repentino do Shirota. Takamine explica que agiu assim para evitar que alguém desmaiasse e batesse a cabeça novamente. Em seguida, pergunta a Shirota como foi vencer a corrida, já que ele não só terminou em 30 minutos, mas também em primeiro lugar. Surpreso, ele admite não ter percebido sua vitória, distraído pelo paraíso que ele estava vendo na sua frente. Refletindo, ele diz que se sentiu feliz, mesmo ainda se achando inferior a ela. Takamine então sugere que eles partam, mas ao chegar em casa, Shirota percebe que esqueceu de devolver suas roupas íntimas, gerando uns pensamentos indecentes. Antes que ele abra a bolsa, Takamine liga cobrando as peças. Ele se desculpa e promete devolvê-las no dia seguinte, mas ela insiste que precisa delas imediatamente para correr. Quando ele não responde, ela brinca dizendo que vai correr sem nada, hein? Shirota, desesperado, implora que ela use algo adequado, mas ela diz que desempenha melhor sem roupa. Ele a considera maluca, mas ao receber uma foto dela pronta para sair, corre para impedir, temendo que tarados peguem ela e façam maluquices. No caminho, lembra que ela pode desfazer situações perigosas, então se acalma. Enquanto isso, Takamine manda mensagem revelando que era uma brincadeira. Ao encontrá-la, ele entrega as roupas e pede desculpas pelo atraso. Ela o chama de lerdo, mas elogia sua obediência, comparando a um armário dedicado. Shirota afirma que agiu por preocupação, e ela, surpresa, agradece, mas logo planeja usar isso a seu favor. Ela pede moderação e dias depois, ela vence uma competição de natação contra o melhor do time. Shirota fica surpreso, pois esse cara treinou no exterior para aprimorar suas habilidades de natação, mas mesmo assim, ele perdeu para Takamine. Ele elogia, mas ela insiste em refazer a competição para vencer com mais impacto, para todo mundo ficar de queixo caído. Dessa vez, ela nada de costas. Vence novamente e pergunta se o Shirota prefere seu estilo de costas ou de frente. Ele hesita, lembrando de ter observado bastante a frente dela, e evita responder. Takamine o chama de tarado, e Shirota, para mudar de assunto, questiona como ela refez a situação sem roupa íntima. Ela revela que Takamine mostra que estava usando protetores de mamilo, deixando o menino envergonhado. Em seguida, ela o leva a uma loja de lingerie, falando que precisa de peças novas, forçando Shirota a escolher um conjunto. Shirota vacila, optando por azul para simbolizar o céu, associando a algo elevado. Envergonhado, ele evita explicar sua escolha, mas Takamine testa a peça no provador, exigindo sua ajuda. Ele desmaia de nervosismo ao tentar vesti-la. No dia seguinte, ao sentir um resfriado, Shirota tenta fugir, mas Takamine o acompanha até em casa. Ela se surpreende com sua organização, revistando seu quarto para em ver se encontra umas revistas indecentes mais 18 ou algum arquivo no computador revelador. Cuidando dele, ela propõe cozinhar apenas de avental, mas ele rejeita a brincadeira. É um bobão mesmo. Ela prepara comida e limpa sua casa, deixando confuso com suas oscilações entre zoar ele e ser gentil. Ao deitar ao seu lado para aquecê-lo, Shirota questiona se ela é genuína ou apenas mantém a dinâmica de armário e mestre. Antes que Takamine responda, o Shirota dorme. Takamine reflete sobre suas interações, reconhecendo que suas ações vão além do interesse superficial. Ao partir, ela se questiona sobre seus próprios sentimentos, lembrando-se da pergunta que a deixou intrigada: por que faria tudo isso por alguém que não se importa? Na verdade, se importa com o menino sim. Ao acordar, Shirota vê uma mensagem de Takamine informando que retornou para casa após fazê-la adormecer e que deixou mais comida na geladeira. Ele vai até a cozinha para comer. Enquanto come, relembra as atitudes dela naquele dia e continua sem compreender a gentileza repentina de alguém que constantemente o provoca. Esses foram os apps 3 e 4, meu bom. Esse anime é uma loucura, difícil de fazer o roteiro sem falar nada que dê ruim e editar também, mas deixa seu like se tu quer ver mais dessa maluquice e se inscreva pra ter uma Takamine algum dia. Não esquece de ver a descrição para mais recaps de animes duvidosos ou nem tanto, e ativa o sininho pra não perder nada do canal. Valeu pelo apoio de sempre e falou!